Boa tarde, pessoal. Boa quinta-feira. Bem-vindos ao meu canal. Aqui o meu canal Daniela Simões Lopes, Sobrevivendo no Brasil. Então eu venho trazer várias questões para a gente conversar, né? E hoje eu venho falar sobre uma coisa muito interessante que me aconteceu semana passada. Teve uma pessoa que me procurou para fazer um trabalho, né? E a questão um pouco da intolerância, né? Das atitudes das pessoas, muito interessante. Então, era uma pessoa que me procurou para um trabalho, né? Era um trabalho de avaliação rural. Como todos sabem, a avaliação rural é feita por engenheiro agrônomo, né? E eu tenho vários parceiros, né? Como muita gente sabe, eu sou vice-presidente do IBAP Rio Grande do Sul e eu tenho uma permeabilidade de conhecimento de vários outros parceiros e ótimos profissionais que são do IBAP e são meus parceiros. Bom, o que acontece? Como era uma demanda de avaliação rural, e eu já trabalhei com, meu Deus, com avaliação de máquinas, equipamentos, com parcerias também. Então eu pensei muito bem que bem, né? Eu vi que a demanda era bastante complexa e ligo para um colega meu que é do IBAP, né? Um grande avaliador, aonde ele tem livros, tem palestras, tem aulas, né? E porque quando me chegou essa demanda, era uma demanda que eu senti que aquilo ali era complexo, né? Era uma questão sobre ITR. E essas discussões sobre ITR, elas são extremamente complexas. Bom, então, né, fui na fonte numa das melhores fontes que existe neste país, né, que é o professor Arantes, meu amigo. Agradeço por ter me ouvido, né, e inclusive ter se oferecido, né, para trabalhar comigo. Isso para mim, meu Deus, é uma bênção. E eu vi que tinha uma coisa muito complexa, mas não. Como o professor estava bem inteirado, né? E aí eu mostrei todo o material, a gente conversou e tudo mais. Ou seja, eu passei uma manhã inteira de segunda-feira olhando o material, revisando, pensando na parceria, pensando como é que eu podia entregar para essa cliente um trabalho legal, um trabalho melhor, né? Bom, fazemos tudo isso, o Arantes aceita, né, que eu trabalhe com ele e eu fico super feliz de poder entregar, né, nessa demanda complexa, assim, muito complexa, para cliente um bom serviço. Bom, aí o que acontece? Eu pego, telefono para cliente, só que, claro, eu tenho que falar um pouco da situação, né, que se encontrava, o material era muito ruim, a lide era extremamente complexa, eram mais de 500 hectares, então assim, tudo eram coisas que, era uma discussão sobre ITR, aonde o imposto, se não, não é só exigido um laudo de avaliação, é uma coisa muitíssimo mais complexa, né? O que acontece? Eu ligo para a cliente e ela chega e me diz assim, eu digo, olha, eu andei analisando seu material, você tem aqui uns laudos muito frágeis, tem um material muito complexo, isso é uma matéria muito complexa. Ela chega e me diz assim, olha aqui, ó, eu quero de um profissional, eu quero uma avaliação do imóvel e outra coisa, tá? Eu já me decidi, eu não vou trabalhar contigo. Eu pedi um orçamento de um profissional competente e eu já consegui um engenheiro agrônomo e eu não vou trabalhar contigo. Não vou te contratar. Gente, eu fiquei assim, ótimo. Ótimo, tudo bem. E
Claro, né? Uma pena não ter fechado, né, com essa Então, cliente. Eu estupefata com a atitude da cliente. Ligo pro Arantes e digo, olha, eu tô meia perdida, né? Mas a situação é essa. E foi assim, ó, ele falou exatamente o que eu achava, apesar de não trabalhar tanto com isso, né? Ter conhecimento, mas não trabalhar com isso. Ele disse uma coisa muito interessante, né? E isso é recorrente em muitos clientes. O que acontece? Eles muitas vezes não fecham com a gente, né? Um laudo ou discutem preço e tudo mais. A gente vai dar o melhor serviço. E nesse caso, essa discussão de TR, ela vai provavelmente trabalhar pegar um laudo baratinho, né? Uma avaliaçãozinha baratinha, bem mal feita assim. Como ela está discutindo impostos, tem toda uma legislação, não é um simples laudo, é uma coisa muito complexa. E o que vai acontecer? Que ele diz que acontece normalmente muito nos clientes dele, né? O cliente não fecha com ele, vai lá, faz um laudo de baixa qualidade, é tributado, é um tributo alto, ele deve 2 anos, 3, ele fica endividado, depois ele volta a nos procurar, né? E às vezes com um valor 20 a 30 vezes o valor. Por quê? Porque agora a gente não quer, né? Então, assim, ó, é incrível. É incrível. Às vezes eu digo assim as coisas para as pessoas e, claro, elas não acreditam, acham que eu tô puxando a brasa para sardinha, né? Olha, isso é complexo. Tipo assim, laudo qualquer um faz. Não é qualquer um que faz, né? Mas isso aí é uma coisa muito recorrente, né? Eu já tive um caso onde eu atuei muito num trabalho, assim, foi muito suado, né? E o advogado depois assim, mas se tu só fizesses isso, o só fizesses isso é um resumo de uma experiência, de uma qualidade de trabalho que ao olhar dele é só isto, né? Mas o só isto que eu fiz, que eu passei 2, 3 meses coletando coisas, fazendo estratégia técnica, utilizando a minha experiência, eu fiz ele ganhar 2, 3 milhões, né? E aí, quando eu apresento o meu trabalho, que é um valor assim, ó, que não chega a 1% do que ele ganhou, né? Por um mérito técnico, ele chega e diz: mas tu só fez isso. Então é isso, pessoal. Falando um pouco aqui sobre a questão da avaliação, da valorização profissional e a questão das avaliações complexas, né? Quando as pessoas têm noção de tributos, da complexidade que é quando se discute um imposto, um tributo, não é qualquer laudo. É isso. Gente, muito obrigada por tudo. Grande abraço. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Se inscreve aí no meu canal, dá um like, ativa o sininho e vem comigo viver esse dia a dia de perito. Beijos!